Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o ano já começou, então é tempo de mudar a sua história. Fala para esse irmão: mude a sua história. Fala para ele: mude a sua história. Pergunta para ele como. Como é que muda a história? Fala para ele: dormindo com sonhos e acordando com atitudes. Eu amo pessoas sonhadoras. Eu sou um sonhador. Quem aqui é sonhador? Quem sonha, quem projeta? Eu amo sonhar. Eu amo sonhar. Eu amo projetar. Às vezes até desacelera um pouquinho, acelera um pouquinho, mas eu sonho. Mas o desafio é que eu amo pessoas que sonham, mas eu sou apaixonado com pessoas que têm atitude. E é interessante que ao ler a palavra de Deus, eu vejo que Jesus também é. Jesus é apaixonado com quem tem atitude, com quem levanta cedo e abre a live logo 7 horas da manhã. Não, brincar. Com quem levanta cedo e lê logo as gotas de sabedoria. Mas Jesus, Ele é apaixonado com quem tem atitude. Fala com esse irmão assim: meu irmão, durma com sonhos, mas acordar tem que ser com atitude. Tem que ser com atitude. Agora fala com ele: não é qualquer atitude. É atitudes que glorificam o nome do Senhor e abençoa pessoas. Quando nós mudamos isso na nossa mente, tudo funciona. Então, se alguém falou com você: não sonhe, rejeite essas palavras. Você pode sonhar, você pode projetar. Você pode projetar. É nobre isso, projetar. É lícito projetar. É lícito sonhar. Mas também é importante agir. Porque senão nós começamos a ser um colecionador de traumas. Nós começamos a ser um colecionador de frustrações. Porque todos os anos nós sonhamos, mas não agimos. Existe uma diferença entre aquilo que eu sonho e aquilo que eu faço. Fala com esse irmão que está do seu lado: eu vou ser profeta na sua vida. Vai doer, mas é bom para você. Vai ser uma bezetacil logo no primeiro culto. Bezetacil, para quem não sabe, é uma... Não queira saber não, porque dói muito. Quem já tomou uma bezetacil aqui? Quem já tomou uma semaninha de bezetacil? Jesus. Fala com ele: sonhe, mas tem atitude. Sonhe, mas tem atitude. Fala para ele: sabe por quê? Fala para ele: sabe por quê? Senão você vai ser incoerente. Fala para ele: não seja incoerente em 2026. Sonhe, projete, mas tem atitude. Tem atitude. E há um texto muito lindo, que é um texto muito conhecido, mas eu fico apaixonado com esse texto e eu não poderia deixar de pregá-lo hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 43 em diante. É um texto muito conhecido. Mas enquanto eu li esse texto, enquanto eu preparava esse sermão, Deus me fez lembrar de alguns detalhes e que talvez você possa também ter passado por esses detalhes, como eu também passei e não me apercebi. Quem aqui já ouviu falar da mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia? Olha que interessante esse texto. Mas é interessante que esse texto, ele nos tem aqui lições maravilhosas.
Mas a causa que essa mulher enfrentou, o desafio dela durante 12 anos, exigiu dela não só sonhar com a cura, não só financiar a cura, porque o texto vai nos dizer, e eu já vou ler, que ela gastou o dinheiro dela todo à procura de solução. Não só exigiu dela sonhar com a cura, sonhar com que aquela hemorragia parasse, não só financiar aquela hemorragia, mas também ter uma atitude para que aquele cenário mudasse. Fala com esse irmão que está do seu lado, para começar o ano, tem coisas que não tem a ver com o seu dinheiro, tem coisas que não tem a ver com a sua posição, tem coisas que não tem a ver com os seus sonhos. Fala com ele, mas tem a ver com a sua atitude. Segura essa bezetacil aí. Segura essa bezetacil aí. Já levou 2 hoje, hein? É isso mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 43 em diante, diz que enquanto ele ia, Jesus, multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. Para nós mudarmos a nossa história, nós precisamos nos movimentar com atitudes. E atitudes, elas geram destinos. Você pode ver que toda atitude que você tem, ela tem uma consequência. Sim ou não? Então logo eu subentendo que toda atitude que eu tenho me leva para algum lugar. Toda atitude que eu tenho me coloca em algum lugar. Presta bastante atenção nisso. Toda atitude que eu tenho me leva para algum lugar ou me coloca em algum ambiente. Mas é interessante nós notarmos aqui que o pano de fundo desse texto, ou seja, o que antecede esse texto, Jesus estava em Gadara, libertando um homem possesso. E o texto vai nos dizer em Lucas capítulo 8, verso 37, que todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. A primeira lição que eu tiro aqui é que Jesus foi rejeitado num ambiente para ser celebrado no outro. Porque o próprio texto diz, olha que interessante, o próprio texto diz, no verso 40, que ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando ele. Repare que nós estamos aqui vendo Jesus saindo de uma missão, e ali após ele cumprir aquela missão, ele é apenas celebrado por aquele que ele cura, por aquele que ele liberta, mas depois ele é rejeitado pelo povo por causa do medo. E logo a seguir ele sai, e vai em direção a um lugar que ele é celebrado. E a Bíblia diz que aqui há uma multidão. E nessa multidão 2 pessoas se destacam. Jairo fazendo um pedido para ele em relação à filha, e a mulher hemorrágica, que não fala com ele, mas toca nele. Quem ele atende primeiro? Quem fala ou quem toca? Primeira
lição que eu tiro nesse contexto. Primeira lição que eu tiro nesse contexto. Não fique em ambientes que você é tolerado. Fique em ambientes que você é celebrado. Segunda lição que eu tiro desse texto. Isso é porque você quer mudar a sua história. É princípios que mudam histórias. Preste bastante atenção. Segundo, duas pessoas se destacam. Todas duas tiveram uma atitude. Uma foi atrás e a outra tocou. A Bíblia até fala que anonimamente. Anonimamente. Ou seja, ninguém viu, ela ali foi ele. Então, tocou. Repare algo. Nós precisamos começar o ano não apenas sonhando, não apenas falando, ou não apenas bajulando. Nós temos que começar o ano agindo. Existem pessoas aqui que já estão sofrendo há 12 anos, já estão sofrendo há 10 anos, já estão sofrendo há 20 anos, já estão sofrendo há 50 anos, e eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã, o seu sofrimento é falta de atitude. O seu sofrimento é falta de atitude. O seu sofrimento é falta de estar no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa e fazendo aquilo que é necessário fazer. Este ano de 2026, você precisa saber quem é o seu Deus. Quem é o Senhor da sua vida, quem é o Senhor da sua casa, quem é o Senhor da sua família. Nesse ano de 2026, é um ano de você entender que você tem uma aliança com Deus que é todo poderoso. Você tem que entender que você tem uma aliança com aquele que deu a vida por você. Agora a minha pergunta é, a atitude dele foi uma, qual é a sua? A mudança da sua história tem a ver com a sua atitude. E você precisa começar 2026 mudando a sua história. Quantos dias falta para acabar o ano? 361 dias. Mas a pergunta principal não é essa. A pergunta principal não é essa. A Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com o mal de cada dia. A pergunta não é quantos dias falta, é o que você fez nesses 4 dias. O que você fez? Pergunta para o irmão, o que você fez? Que atitude você tomou? Fala para ele, porque se as atitudes forem igual dos anos passados, os resultados serão exatamente iguais. Não queira resultados diferentes com atitudes iguais. Nós estamos diante de um homem que clamou, nós estamos diante de uma mulher que tocou. São atitudes diferentes, porém os resultados também são diferentes. Presta bastante atenção. Não é o fato de faltar 361 dias. Isso para mim não me importa. O que é importante para mim aqui é saber o que eu fiz nesses 4 dias que chegaram até aqui. Porque a jornada já está fluindo. A jornada já está acontecendo. A jornada já está. O que você já não pode reescrever o dia 1, você já não pode reescrever o dia 2, você já não pode reescrever o dia 3. E hoje já passaram 11 horas desse dia. O que você fez nesses 4 dias? O que você mudou nesses 4 dias? O que você viveu nesses 4 dias? Como é que você está vivendo essa realidade? Repare algo muito interessante, muito interessante. Olha só para você ver. Ela tem uma hemorragia. Eu estou falando, eu quero me focar nessa irmã aqui. Ela tem uma hemorragia. E todas as vezes que eu prego sobre esse texto, ou que eu ouço alguém pregar esse texto, eu não vejo ninguém focar nos danos que uma hemorragia causa. Eu não vejo ninguém focar no que é uma hemorragia. Sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu conosco. Mas existem doenças silenciosas que estão dentro de nós, que ainda não foram diagnosticadas. Isso é manhã de diagnóstico.
Isso é manhã de diagnóstico. Quando eu fui olhar para a hemorragia, eu entendi que hemorragia é uma perda de sangue. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele provém fontes de... O coração, ele tem uma função de bombear o quê? Então hemorragia é uma perda de sangue devido a uma ruptura de vasos sanguíneos, onde circula o quê? A nossa vida. Olha que interessante isso. Coração é sinal vital. Coração é sinal vital. Nós estamos falando de algo interessante, é uma perda de sangue, é uma perda de vida, é uma perda daquilo que sustém a vida, é uma perda daquilo que sustenta a sua vida. Existem pessoas aqui nesta manhã que existe uma hemorragia espiritual em você, porque a sua vida está indo e você não toma atitude. Você fica 12 anos hemorrágico, você fica 12 anos expelindo vida, expelindo aquilo que deveria funcionar como vida, e você vê deitando por água abaixo um propósito, uma promessa, um chamado, uma estratégia, algo que Deus te deu. Isso é uma hemorragia. Agora presta bastante atenção, que tipo de hemorragia tem? Interna, externa, subconjuntival, digestiva e cerebral. Olha que interessante isso. Existem hemorragias que nós estamos vivendo que são internas. São emoções mal curadas, são realidades mal vividas, são traumas do passado. São realidades que nós estamos vivendo dentro de nós. Sentimentos, falta de perdão. E a mulher é que é hemorrágica. São coisas que estão sugando a nossa vida dentro de nós, Existem hemorragias que são externas. É algo que aconteceu, alguma atitude que aconteceu na sua vida, que aquilo fixou você, que você não tira aquilo da mente, que todas as vezes que você ouve uma palavra, talvez um abuso, você ouve uma palavra, você ouve uma realidade, que te leva àquele ambiente novo. Destrói o seu jeito de ser, a sua forma de estar. Você fica desconcertado, você fica sem palavras. Ou seja, o seu exterior, a sua forma de estar, a sua forma de viver, a sua forma de se apresentar, a sua forma de se relacionar, é uma hemorragia eterna que existe dentro de você. Olha que interessante isso. Mas também há aqui uma hemorragia subconjuntival, que é uma hemorragia nos olhos. Tudo que nós olhamos com os olhos diferentes. Tudo que nós olhamos para o mal. Tudo que nós olhamos com um olhar de pessimismo. Tudo que nós olhamos com um olhar de negativismo. Tudo que nós olhamos criando um cenário cabuloso, criando um cenário macabro, criando um cenário que o Senhor nunca teve esse cenário para você. Mas existe uma hemorragia nos seus olhos, existe uma hemorragia na forma como você vê, existe uma hemorragia digestiva, que é aquelas palavras que você recebeu na infância, aquelas palavras que você recebeu num relacionamento, que você nunca digeriu elas, mas também nunca colocou elas para fora. Sabe quando você passa mal no estômago, você só melhora quando? É isso mesmo. Por isso é que Tiago vai nos dizer que nós devemos orar e confessar uns pelos outros, para que nós possamos ser curados. Existem coisas aí dentro, hemorragias aí dentro, que precisam ser colocadas para fora, que precisam ser estancadas. E existem também hemorragia cerebral. Olha só para você ver, talvez você nunca perdeu sangue como essa mulher, talvez você nunca foi impedido de ser mãe como essa mulher, talvez você nunca foi impedido de ter uma vida normal, mas você tem pensamentos suicidas, você tem pensamentos que te torturam, você tem mente acelerada, você tem mente ansiosa, você tem mente preocupada, você tem a sua mente cauterizada, você não consegue descansar, você não consegue ficar em paz, você não consegue viver em paz. Olha só para você ver as hemorragias.
E existem hemorragias que são venosas, e existem hemorragias que são arteriais, e existem hemorragias que são capilares. Olha que interessante, existem hemorragias que quando elas são venosas, é quando acontece nas veias. Quando elas são arteriais, é quando acontece nas artérias. Mas existem também hemorragias que são capilares, que quando pegam os vasinhos sanguíneos menores, com o fluxo mais lento. Ou seja, existem hemorragias graves, existem hemorragias medianas e existem hemorragias leves. Agora, o que nós não podemos rejeitar é que pode haver uma hemorragia. Pode haver uma hemorragia. E quais são as causas? Olha que interessante. Quais são as causas de uma hemorragia? A consequência pode ser um trauma ou um corte. Um trauma ou um corte gera uma ferida. Ou, como resultado, o distúrbio de outros elementos do seu organismo. Distúrbio de outros elementos da sua vida. Olha que interessante isso. E quais são os sintomas? Aqui é que eu quero chegar. Quais são os sintomas? Fala com esse irmão, cutuca e fala com ele, olha, veja os sintomas. Primeiro, fraqueza. Estou fraco. Não consigo participar das atividades da igreja. Estou fraco, não consigo ler a Bíblia. Estou fraco, não consigo participar daquilo. Não consigo trabalhar na igreja. Eu estou fraco. Tontura. Sabe o que leva uma pessoa tonta a ficar? Desequilibrado. Quem está tonto está desequilibrado. Desequilíbrios. Me leva a ter desequilíbrios. Me leva a ter suores frios. Me leva a ter confusão. Eu fico com a mente confusa, eu fico com a minha vida confusa. E em casos graves, presta bastante atenção nisso, e em casos graves pode até desmaiar ou ter dificuldade de respirar. Por que eu estou dando essas características? Porque quando nós olhamos para essa mulher, nós não paramos para pensar, nós só olhamos para o milagre, mas nós não paramos para pensar o que ela sofreu e o que motivou a atitude dela para gerar aquele milagre. Porque geralmente nós só vamos até Deus, ou só estamos perto de Deus, ou fazemos o que é necessário fazer, quando nós sentimos na pele, ou quando nós vemos realmente a necessidade de uma mudança. E eu vim aqui nessa manhã para lhe dizer, você não precisa esperar essa necessidade intencional. Você pode ter atitudes que evitem essa realidade na sua vida. Preste bastante atenção em algo. Preste bastante atenção em algo. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde e como você terminará o seu 2026? Onde e como você terminará o seu 2026? Onde e como? Eu sei onde eu vou terminar. Eu sei onde eu vou terminar o 2026. Eu falei que atitudes geram destinos. Falei ou não falei? Atitudes geram destinos. Então, quando te perguntar onde é que você vai terminar o seu 2026, onde as suas atitudes te levarem, onde as minhas atitudes me levarem. Então, quando nós começamos o primeiro domingo olhando para a atitude, eu não posso deixar de olhar para essa mulher, eu não posso deixar de ver algumas características desse texto que nós lemos. Repare algo. O texto diz no verso 43, certa mulher. Alguém sabe o nome dessa mulher? Alguém sabe o nome dela? Fala com esse irmão que está do seu lado, você não precisa ter nome. Você precisa ter atitude. Porque o que constrói o seu propósito não é o seu nome, é a sua atitude. Ela não é tratada pelo nome. Ela não é tratada pelo nome. Nem pelo nome essa mulher é tratada. Mas a sua atitude definiu a sua história. A pergunta é, você quer ter nome ou quer ter história? Nome você já nasce tendo. História tem a ver com as suas atitudes. Repare algo muito interessante. Certa mulher que havia 12 anos vivendo realidades. Agora,
vivendo hemorragia, vivendo sangramento, vivendo tontura, vivendo fraqueza, vivendo todos aqueles sintomas que eu mostrei para você, que uma hemorragia, seja ela interna, externa ou capilar também, seja ela venosa ou arterial, ela gera, seja dentro ou seja fora. Essa mulher durante 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Mas há um dia que essa mulher não abre mão de ter uma atitude. Ela não abre mão de ter uma atitude. Ela ouve falar que Jesus, Ele está passando. Ela ouve falar que Jesus está passando. Ela ouve falar, repare que diante de uma multidão, apenas 2 pessoas se destacam ao ponto de estarem escritas nos evangelhos. E ambas, diante de uma multidão, elas se destacam, não pela doença e não pelo milagre, mas pela atitude. A atitude. Nós vamos ver no final desse texto que Deus não exalta o milagre. Deus dá a ela uma nova identidade por causa da sua atitude. Uma mulher que começa sem nome, ela termina de outra forma. Uma mulher que começa sem nome, mas escreve a sua história, o final dela é diferente, porque a atitude mudou a sua história. Então essa mulher, a cada dia ela ficava mais anêmica, a cada dia ela ficava mais fraca, a cada dia ela ficava mais triste. Imagine esse cenário durante 12 anos de vida. Mas ela não desistiu. Ela traçou um plano, focou no seu objetivo e encontrou Jesus. O Evangelho de Mateus vai nos dar algumas referências diferentes, a forma de entender esse texto diferente. Mas aquela mulher entendeu e ela compreendeu que ela não precisava de muita coisa, ela não precisava gastar muito dinheiro, ela não precisava inventar moda, ela só precisava tocar nele. Ela só precisava tocar em Jesus. E a partir do momento que essa mulher toca em Jesus, a partir do momento que ela toca, ela recebe uma cura completa. Ela recebe uma cura física, ela recebe uma cura emocional e ela recebe uma cura espiritual ao tocar em Jesus. A minha pergunta é: a hemorragia dela era só física? A hemorragia dela era só física? A visível era. A visível ela. A visível ela. Presta bastante atenção, quando Jesus, quando nós tocamos em Jesus, quando nós temos uma atitude relevante diante de Jesus, Ele não só vai me curar da hemorragia, mas Ele vai curar de todas as hemorragias exteriores, interiores. Ele vai curar de todas as hemorragias, seja ela arterial, seja ela venosa, seja ela capilar. Ele vai cuidar de todas as áreas da minha vida. Repare algo interessante, essa mulher, quando toca em Jesus, a partir do toque dela em Jesus, diante de uma multidão, diante de um cenário, diante de algo poderoso, ela tem em instantes aquilo que ela não construiu em 12 anos. Fala com esse irmão que está do seu lado. Um toque, uma atitude vale mais que qualquer outro dinheiro. Uma atitude, um toque, vale mais do que muitas palavras. Uma atitude vale mais do que muitas palavras, do que muitas reações, do que muitas realidades. Por isso é que nós precisamos aqui. Essa mulher, ela pode ter dormido chorando, mas ela acordou sorrindo. Ela dormiu com um sonho de ser curada, mas ela acordou tendo atitude para ser curada. Repare que ela teve que vencer o medo, ela teve que vencer a multidão, de ser expulsa, de ser linchada ali, para tocar em Jesus. Que desafios você precisa vencer para estar mais perto de Jesus? Que desafios você precisa vencer para estar pertinho de Jesus? Ou você está vencendo o desafio só por causa do objetivo?
Tem pessoas que têm um objetivo, e quando consegue esse objetivo, ele foge. Tem pessoas que têm só um propósito, e quando termina esse propósito, ele foge. Olha que interessante, olha que interessante. A pergunta é, essa mulher veio, verso 44, veio por trás dele, ele tocou na orla das vestes, e logo se estancou a hemorragia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você já fez nesses 4 dias para que a sua história ela seja mudada? Pergunta para você mesmo, você tem desafios que você precisa vencer? Você tem hemorragias internas, externas, você tem hemorragias venosas, você tem hemorragias que são mais profundas, você tem hemorragias que são mais simples, você tem situações na sua alma, você tem situações no seu corpo físico que precisam ser saradas. Agora a pergunta não é o que nós temos para resolver, é o que nós estamos fazendo para que tenhamos a situação resolvida. Nós estamos falando aqui de autorresponsabilidade. Nós estamos falando aqui não de um processo de redenção e nem de justificação. Nós estamos falando aqui de um processo de santificação. Nós estamos falando aqui de um processo que nos leva para mais perto de Deus, que nos faz ter atitude, que nos conecta mais com Deus, que nos faça beneficiar. Repare uma coisa, nós precisamos entender que o objetivo não é estar na fonte, mas é ter acesso àquilo que a fonte produz na sua vida. Tem pessoas que chegam para falar de Jesus e a outra pessoa pergunta para você, o que Jesus fez na sua vida? A pessoa para pensar, não sei. Qual foi o milagre que Jesus fez na sua vida? Qual foi o milagre que Jesus fez na sua família? Por quê? Você pode estar adorando a fonte, você pode estar perto da fonte, mas se você não tiver uma atitude relevante diante da fonte, você não usufrui daquilo que a fonte produz. Olha que interessante. A multidão estava ao redor de Jesus, mas a Bíblia diz que apenas 2 pessoas se destacam, e as 2 se destacam por causa da sua atitude. As 2 têm um pedido atendido por causa da sua atitude. Fala com esse irmão que está do seu lado, meu irmão, acorda, 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 acorda. Você precisa ter atitude agora. Você precisa ter atitude hoje. Pastor, quais são as atitudes? Quais são os ingredientes desse milagre? Quais são os ingredientes dessa realidade? Primeiro, confiança. Em Mateus, no capítulo 9, verso 21, diz, o mesmo texto diz, porém dizia a si mesma, se tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. O que mudou a vida do filho pródigo? Ele caía em? O que mudou a vida da mulher hemorrágica? Falando para si? Tem muita gente apontando o dedo. Tem muita gente falando o que tem que mudar na vida dele, na vida dela, na vida dela, na vida dele, na vida dela, na vida dela. Agora, o Senhor te trouxe aqui hoje para perguntar, o que tem que mudar na sua? Não é da sua esposa, não. Não é no seu filho, não. O que tem que mudar na sua vida? Olha o que o texto diz em Mateus, ele deixa bem claro isso. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Ei, isso é manhã de consciência. Isso é manhã de consciência. Tem pessoas que não agem porque não têm consciência. O Senhor te trouxe aqui para te despertar hoje. Você precisa ter consciência, não só do que precisa mudar, mas dos danos que o que precisa mudar está causando. Por que eu falei as características da hemorragia? Por que eu falei os sintomas da hemorragia? Por que eu falei as causas da hemorragia? Porque quem não tem consciência do que essa mulher sofria, não sabe a dimensão do milagre que ela viveu, não sabe a dimensão do toque que ela precisou dar, não sabe a dimensão das barreiras que ela teve que passar, não sabe as dimensões da realidade que ela teve que viver durante esses 12 anos. Ei! Hoje é dia de consciência, hoje é dia de você cair em si e falar para si mesmo, se eu mudar essa atitude, a minha vida será mudada. Se eu mudar esta realidade, a minha vida será mudada. Se eu tomar essa atitude, a minha vida vai ser alterada por completo. Tem 2 tipos de pessoas. Tem aquele que não tem consciência e vive no engano. E tem aquele que é consciente e é preguiçoso.
Eu sei do que precisa mudar, mas eu não quero mudar. Eu sei o que precisa mudar, mas é muito difícil mudar. Eu sei o que é preciso fazer, mas é muito difícil fazer. Eu sei o que eu preciso fazer naquele ambiente, mas é muito complicado, é muitos riscos, é muitos desafios. Eu sei o que eu tenho que falar com aquela pessoa, mas eu sei que se eu falar, eu sei que, meu irmão, você precisa tomar uma atitude. Tem atitude que você tem que tomar hoje. Tem atitude que você tem que tomar amanhã. Tem atitude que você tem que tomar nas férias. Tem atitude que você tem que tomar quando uma mensagem chega. Tem atitude que você tem que tomar quando um e-mail chega. Tem atitudes que você tem que tomar quando o telefone toca. Tem atitudes que você tem que tomar quando você acorda. Tem atitudes que você tem que tomar quando você sai aqui da igreja. Tem atitudes que você tem que tomar quando você vai deitar. Tem atitudes que você tem que tomar quando você está numa roda de amigos. Tem atitudes que você tem que tomar quando você está num grupo do WhatsApp. Tem atitudes que você tem que tomar quando você está dentro, quando você está fora, quando você está em outro ambiente. Repare algo, mas alguma atitude tem que tomar. A nossa confiança e a nossa relevância, ela vai começar quando nós tomamos consciência do que precisa mudar. Tem pessoas que eu converso, gente. Posso desabafar aqui? Posso? Tem pessoas que eu converso que eu falo assim: Jesus, me ajuda. Me ajuda. Porque a primeira coisa que a pessoa ter não é o que fazer para mudar, mas é ter a consciência que precisa da mudança. Esse é o maior desafio. E às vezes você olha com uma pessoa que está cheia de energia, cheia de vigor, chamado, propósito, mas não tem consciência do que precisa fazer para que tudo isso floresça. Não tem consciência do que precisa fazer na família para que a família flua. Não tem consciência de saber o que precisa fazer na vida pessoal, na empresarial, na vida, na família, no emprego, para que a coisa flua. A primeira coisa que essa mulher tem é a consciência e a confiança de que Deus, se ela tomar atitude, Deus vai ser com ela. Se ela tomar atitude, Deus vai fazer. Se ela fizer a parte dela, Deus vai fazer a parte dele, porque Ele sempre permanece. A segunda, ela tem uma atitude. Primeiro ela tem uma consciência, e logo a seguir ela tem uma. Veio por trás dele e lhe tocou. Veio por trás dele e lhe tocou. Quando eu olho para essa mulher, para o contexto dela, contexto cultural, para você pode ser fácil sair lá daquela última cadeira, passar por essas centenas de pessoas e vir cá tocar em alguém aqui, Jesus está aqui, Você vem e toca. Na nossa realidade, mas naquele contexto ela teve que vencer muitas barreiras. Ela teve que vencer muitas realidades. E a Bíblia diz que ela traçou um plano e veio e tocou. Quando ela toca, imediatamente, fala com esse irmão que está do seu lado, quando você se prostra, imediatamente o Senhor ouve a sua oração. Quando você se prostra, quando você toca, quando você se aproxima, quando você faz algo em direção ao propósito, a Bíblia diz que naquele momento, Jesus é maravilhoso, né? Jesus faz umas perguntas estranhas, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. Mas quando Ele diz, quem me tocou? Naquele momento, Ele estava gerando uma cura emocional, Ele estava gerando uma cura espiritual na vida dela, porque a física já estava curada. A física foi imediatamente. Mas quando Ele pergunta quem me tocou, Ele está fazendo aqui, hoje chegou o seu dia, minha filha. Você não vai ser saída daqui só curada fisicamente. Hoje a sua identidade vai ser restaurada também. Hoje aquilo que era uma mulher desconhecida vai passar a ter nome, mas vai passar a ter história, vai passar a ter testemunho, vai passar a ter vida. Jesus diz, olha aqui,
Imediatamente ela foi curada no físico. Mas existia outras coisas que precisava ser curada. E vindo atrás dele, lhe tocou a orla da veste. Primeira coisa, ela precisou ter consciência. Segunda coisa, ela precisou ter atitude. A primeira coisa que você precisa é ter consciência do que precisa mudar. A segunda é você ter atitude para que haja mudança. E a terceira é perseverança. A Bíblia vai nos dizer que certa mulher havia 12 anos que vinha sofrendo, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara tudo. Essa mulher já poderia ter pedido a morte há muito tempo. Essa mulher já poderia ter morrido, porque há 12 anos estava vazando vida dela. Mas ela manteve o quê? Perseverante. E no momento certo, na hora certa, ela teve a atitude certa. E o que era preciso acontecer, aconteceu. No momento certo, na hora certa, a atitude certa, diante da pessoa certa, ela viveu o que precisava ver. Mas essa mulher, ela também é um exemplo para mim de perseverança e de busca. Mas ao mesmo tempo, a falta de consciência nos faz buscar em lugares errados. Ela não precisava só de cura física, ela precisava de cura emocional e cura espiritual. Ela não precisava só de ser curada, ela precisava de ser restaurada. Ela não precisava só de ser curada fisicamente, ela precisava de ter a vida dela transformada. Ela precisava conhecer o autor da vida dela. Ela precisava conhecer não só a história dela, mas o autor da vida dela. Ela precisava conhecer não só quem deu ela a vida, mas quem gerou a vida dela e quem sustenta a vida dela, quem permanece com ela e quem permaneceria com ela. Mas ela não deixa de nos ensinar que ela foi perseverante, e essa mulher aqui é uma mulher de atitude. Quando a coisa começou, ela procurou o médico. Tem pessoas aqui nessa manhã, vivendo enfermidades, que você precisa procurar um médico, e você está enrolando essa consulta. Eu vim aqui para lhe dizer que nesta manhã, com toda a autoridade de Deus, o que tem que ser você a fazer, Ele não vai fazer por você. Agora eu também quero te dizer uma coisa, que o que tem que ser Ele a fazer, você não consegue fazer. Hoje é dia de atitude, hoje é dia de atitude, hoje é dia de levantar e falar assim: meu Deus, o que precisa mudar na minha mente, o que precisa mudar no meu corpo, o que precisa mudar na minha vida espiritual, o que precisa mudar na minha família, o que precisa mudar na minha casa. Essa mulher, 12 anos sofrendo, mas 12 anos procurando ajuda, 12 anos procurando a cura, 12 anos procurando viver aquilo que ela precisava viver. Ela tinha um sonho, ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo e ela não parou. Mas essa mulher, quem me tocou? Como todos negassem. Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão toda já pertence, já oprimindo, diz: quem me tocou? Você deve estar brincando, o Pedro deve estar falando, você deve estar brincando com a gente, né? Essa multidão, todo mundo aqui, você vai me perguntar quem tocou? Pedro não tinha ciência de quem tocou, mas Deus tinha ciência de quem tocou. As pessoas podem não ver as suas atitudes, mas Deus está entendendo todas elas. As pessoas podem não ver as suas atitudes, porque existem pessoas que têm necessidade de aprovação. Tem necessidade, seja curado hoje em nome de Jesus. Isso é uma hemorragia na sua vida. O que você faz não é para as pessoas, é para o Senhor. O que você faz precisa glorificar ao Senhor e abençoar pessoas, não glorificar você e abençoar Deus. Deus já é abençoado, Deus já é a bênção. Repare, ela não estava à procura de nada. Ele também: Pedro, o que está acontecendo aqui? Alguém te tocou? Não, Pedro, alguém me tocou. Alguém me tocou, porque senti de mim sair poder.
senti de mim sair poder, senti de mim sair poder, 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 poder. É atitudes que glorificam ao Senhor Jesus. Nós precisamos nós precisamos deixar de ter atenção, nós temos que ter atitude com o Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor, meu irmão, diante das pessoas, nós estamos justificados, nós estamos sendo celebrados, nós estamos sendo abençoados. Ei, vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim: meu irmão, fé não é orar, é se mover diante daquilo que você ora. Tem muita gente orando, mas tem pouca gente agindo. Essa mulher poderia estar na multidão: Jesus, 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 Jesus. Repare que até o cego, quando ele grita para Jesus, Jesus não cura ele sem exigir dele uma atitude. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, nem o cego é curado sem antes exigir uma atitude. A mulher, aquela que todo mundo estava apedrejando, ele perdoa ela, ele cura ela, mas ele não exige, ele não deixa ela embora sem exigir dela uma atitude. Vá e não continue por esse caminho. Vá e não continue tendo essas atitudes. Vá e não continue tendo essas realidades. Vá e não continue. Ei, todo milagre, tudo precisa ter uma ação das duas partes. Quem lembra de Naamã? A cura de Naamã já estava decretada. Ele só precisava derrotar o orgulho, ele só precisava derrotar a prepotência, ele só precisava derrotar algumas coisas. E por isso o Senhor fala: 7 mergulhos. No primeiro nada, no segundo nada, no terceiro nada, no quarto nada, no quinto nada, no sexto nada. Só no 7º que ele foi restaurado. Não foi aquelas águas que curou Naamã, foi o poder de Deus, a obediência, a atitude que mudou a história de Naamã. Ei, preste bastante atenção, não é a sua vinda no culto que muda a sua história, mas é a forma como, mesmo você estando de pé, o seu coração está prostrado diante de Deus. Tem pessoas que não conseguiram vir nesse culto, só vão vir à noite, mas eles estão em casa adorando ao Senhor. E às vezes quem está em casa adorando ao Senhor, se calhar está tendo uma atitude de adoração mais intensa do que alguém que esteja aqui, se não estiver entregue, se não estiver nesse ambiente. Nós não precisamos estar fisicamente, mas nós precisamos ter uma atitude espiritual diferente. Tem pessoas que estão do outro lado do mundo, mas tem uma atitude diante de Deus, uma atitude diante de Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala com ele assim: pelo amor de Deus, meu irmão, quem não faz sacrifício não alcança benefício. A sua salvação, ela foi gerada no altar do sacrifício. Fala com esse irmão que está do seu lado: a sua vida só é mole. A sua vida só é mole porque você não tem atitudes firmes e duras. A vida só passa a ser dura para quem é mole com ela. E quem é mole é quem não tem atitude, é quem não tem, sabe, não anda, não caminha, não prospera, não avança, não rompe. Ei, presta bastante atenção. Deus não faz a minha parte, eu já te disse isso, mas eu também não tenho condições de fazer a dele. Então nós temos uma aliança, nós temos um compromisso, nós caminhamos juntos, nós agimos juntos, nós vivemos juntos. É preciso ter uma atitude. Se nós olharmos, por exemplo, lá em Êxodo, olha que interessante, essa parceria. As pessoas tiveram que marchar, mas quem abriu o mar foi quem? Deus. Mas eles tiveram que marchar. Preste bastante atenção nisso.
água em Caná da Galileia foi transformada em vinho. Houve quem encheu as talhas e houve quem transformou em. Se não encher a talha, não tem transformação para vinho. Se não machar, Deus não abre. Azeite da viúva, vá buscar. Um dado: só parou o azeite quando? Só parou o azeite quando? Acabou as vasilhas. Cutuca esse irmão e fala com ele: quantas vasilhas você já preparou nesses 4 dias? Porque se está faltando azeite, falta você juntar vasilha. Se está faltando azeite, falta você juntar vasilha. Está faltando vasilha, não está faltando azeite. O mar se abre a qualquer momento, basta nós macharmos. Olha que interessante isso. Água é transformada em vinho a hora que você quiser, mas enche as talhas, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Nós precisamos ter atitude. Fala com esse irmão que está do seu lado. Meu irmão, pode ficar tranquilo, pode agir. Fala com ele: pode agir. Tem ação. Fala para ele: sabe por quê? Porque Deus dá reforço a quem faz esforço. Deus manda reforço a quem faz esforço. Cutuca esse irmão, olha nos olhos dele e fala com ele assim: meu irmão, que esforço você está fazendo? Fala com ele: que esforço que você está fazendo? Que esforço que você está fazendo? O que você está fazendo? Fala com ele: até Zaqueu teve que subir. Fala para ele: até Bartimeu teve que gritar. Ele era cego, mas ele não era. Olha que interessante isso. O que você está fazendo nesse primeiro dia de ano? O próprio Jairo teve que se prostrar. E essa mulher teve que tocar. Nós não podemos confundir espera em Deus com inércia. Fé é se mover, é pagar o preço, é fazer a sua parte. Existem movimentos, eu quero encerrar com isso. Existem movimentos que o céu está só à espera de você fazer. Existem movimentos que o céu está à espera de você fazer. Existem movimentos que o céu está à espera de você fazer. Preste bastante atenção. Alguém me tocou, alguém teve uma atitude que produziu poder. Alguém falou com o céu e disse: chova! Alguém falou com o céu e disse: para de chover! Alguém falou: enche as talhas! E alguém também teve que recolher vasilhas. Alguém teve que gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim! Alguém teve que fazer alguma coisa. Fé é pagar o preço, é fazer a sua parte, é entender que o céu vai exigir de nós alguns movimentos. Vendo a mulher diante da multidão, eu encerro aqui. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula. Ela precisava só de cura do sangue. Ela já estava curada. A mulher já estava curada. Por que ela está trêmula? Ela já estava curada, porque o emocional dela precisava ser curado também. Fala com esse irmão que está do seu lado: quando você tem uma atitude, Deus muda o integral. Quando você tem uma atitude, Deus muda o integral. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se ante dele, declarou à vista de todo o povo a causa. Fala com esse irmão que está do seu lado: a tremedeira, o sangue.
que levou ela a viver toda essa realidade? A causa, a hemorragia. Olha aqui, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado. Eu tenho uma causa, por esta causa, o apóstolo Paulo diz, eu me ponho de joelho. Por esta causa eu me ponho de joelho. Por esta causa eu faço alguma coisa. Por essa causa eu clamo. Por essa causa eu salto. Por essa causa eu junto atalhas. Por essa causa eu faço alguma coisa, eu junto vasilhas. Por essa causa eu marcho. Por essa causa eu grito. Por essa causa eu faço o que for preciso. Eu tenho uma causa. A causa que lhe havia tocado. E eu tenho uma causa diante de um Deus todo-poderoso. Eu tenho uma causa diante de um Deus todo-poderoso. Fala assim para esse irmão: a causa é minha, mas o como é dele. A causa é minha, mas o como é dele. Tem pessoas querendo falar da causa, tem pessoas querendo falar do como, mas a causa é sua, a atitude é sua, mas o como é dele. É dele. A causa que lhe havia tocado. E como imediatamente fora curada. E como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Peraí, eu estou falando da mesma mulher? Aquela mulher que não tinha nome agora é tratada por quê? O texto não começa dizendo que havia uma filha que há 12 anos tinha hemorragia. Havia uma certa pessoa aí. Havia uma certa mulher aí. Havia uma coitada aí. Havia um coitado aí que há 12 anos padecia de algo, que há 12 anos tinha uma causa, mas a partir do momento que ela tem uma atitude, que ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que não só o físico foi restaurado, não só o emocional foi restaurado, mas a identidade foi restaurada. Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo isso. Filha! Eu falei de físico, eu falei de emocional, eu falei de identidade, porque todas as vezes que a minha identidade é transformada, a salvação chega na minha casa. Ei, filha, vai em paz, porque essa causa não te atormenta mais. Filha, vai em paz, porque você já foi curada fisicamente. Filha, vai em paz, porque você foi curada emocionalmente. Filha, vai em paz, porque agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Filha, vai em paz, porque agora você já não é uma mulher qualquer, você é uma mulher salva, transformada, redimida, restaurada, curada. Vá em paz. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e dê a mão à pessoa que está do seu lado. Você vai ser um instrumento de cura agora. Você vai ser um instrumento de cura agora. Você vai ser um instrumento de transformação agora. Você vai ser um instrumento de transformação e de cura agora. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ele. Se ele não tem forças, ativa ele. Se ele não tem forças, ativa ele. Ei, se ele não tem forças, ativa ele, ativa ele, ativa ele agora. A primeira atitude que você precisa tomar nesse lugar é de não sair daqui da mesma forma que você entrou. Não sair pensando do mesmo jeito que você pensa. A primeira atitude que você precisa tomar nesse ambiente hoje, nesse ambiente de cura, nesse ambiente de transformação, repreende toda a inércia
Isso. Está vindo reforço. Está vindo reforço do céu. Está vindo reforço do céu. Porque você está fazendo esforço. Está vindo reforço do céu. Porque você está fazendo esforço. Está vindo reforço do céu. Porque você está fazendo a sua parte. Está vindo reforço do céu. Porque você está fazendo a sua parte. Diante do teu altar, fala para o Senhor que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Existem pessoas que entraram aqui doentes, vão sair curadas. Existem pessoas aqui com hemorragia interna, vai sair curada agora, restaurado em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui com hemorragias externas, vai ser curada hoje em nome de Jesus. Tem pessoas possessas aqui hoje, vão sair daqui libertas em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. Você vai sair daqui saltando. Você vai sair daqui em paz. Você vai sair daqui com a sua identidade restaurada. Declare isso. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Estenda-se as suas mãos para o alto, como fosse rendição. Você está totalmente rendido. Se eu me humilhar diante de ti, você vai declarar isso agora. Vai ser a sua oração. Vai ser a sua oração. Levanta bem alto, bem alto. Se humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Declara isso, declara ao isso. meu clamor. Mas vale um dia Declara bem no forte. centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez, bem forte. Me humilhar Não deixe nada impedir você de cantar. do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós vamos declarar essa canção de novo. Ei, presta bastante atenção. Existem pessoas que não conseguiram cantar essa canção. Existem pessoas que não conseguiram cantar. O Senhor vai destravar sua garganta agora. Você vai adorar, você vai derrubar esses muros hoje. Você vai romper com as hemorragias internas.
Você vai romper com as hemorragias na mente. Você vai romper com as hemorragias nos olhos. Você vai fazer uma força agora para você declarar. E enquanto você cantar essa canção bem alto, você vai ver algo fluir dentro de você. Se você quer ter essa experiência, faça dessa forma. Você vai ver algo fluir dentro de você. Vamos declarar em uma só voz e como igreja. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declara bem forte suas prioridades. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declara para ele a sua prioridade agora. No centro do teu querer, toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, Põe a mão assim no seu coração. Nós não podemos sair daqui sem tomar atitudes. Nós ouvimos aqui, nós entendemos aqui que aonde há um esforço, aonde há uma atitude de esforço, Deus ele manda reforço. E nesta manhã existem pessoas aqui que precisam tomar uma atitude. A sua primeira atitude não é lá fora. A sua primeira atitude não é aqui dentro. A sua primeira atitude é aqui dentro. É aqui dentro. É impossível nós cantarmos Deus de aliança, Deus de promessa, se nós não tivermos uma aliança com esse Deus. E a Bíblia nos ensina que para que nós possamos fazer uma aliança com esse Deus, que é um Deus de promessa, eu preciso reconhecer Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E nesta manhã, existem pessoas que andaram 20, 30, 40, 50, 60 anos e teve uma resistência em apenas declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. E hoje você entendeu e compreendeu que a única atitude que você precisa é essa. Se existe alguém aqui nesta manhã que precisa declarar pela primeira vez o seu amor por Jesus, que precisa entregar a sua vida para Jesus e reconhecer, eu não estou te chamando você para viver uma religião. Eu não estou te chamando para viver uma religião. Eu estou te chamando para reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua casa. Jesus é o Senhor que vai mudar o seu caminho, que vai mudar a sua trajetória, que vai te dar força, que vai te dar vigor e que vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Você que precisa tomar essa decisão, a única coisa que você precisa é de ter uma atitude. E qual atitude é essa? Levantar a sua mão direita. Levantar a sua mão direita. Nós já temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto a sua mão. Levanta bem alto a sua mão. Levanta bem alto a sua mão. Já temos algumas mãos levantadas. Alguns irmãos que já começaram com essa atitude. Só levantar assim. Fique com a sua mão levantada.
Mas existe aqui um outro grupo, que você já fez essa oração, mas em algum momento da sua vida, as coisas não se firmaram no Senhor. E outros senhores começou a ser o Senhor da sua vida. Talvez o dinheiro, talvez a fama, talvez o seu próprio coração, talvez você se tornou o próprio Senhor da sua vida. E hoje você precisa reconciliar com o Senhor. Você precisa renovar a sua aliança que um dia você orou. A única atitude que você precisa é de levantar a sua mão também. Levante bem alto, levante bem alto, levante bem alto. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, levanta assim bem alto. Nós já temos algumas mãos levantadas. Essa atitude, ela definirá o seu destino. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Nós temos várias mãos levantadas. Levante bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você está falando, você está tocando, você está dizendo: o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha história. Eu não abro mão de tomar essa atitude logo no primeiro domingo. Levanta bem alto, levanta bem alto. Ei, eu preciso orar por você. Não fique no seu lugar, vem aqui, você que levantou a mão, vem cá rapidinho. Nós queremos orar, o grupo de pastores quer orar por você. Vem cá. Pode vir, faça como aquela mulher, toma uma atitude, venha. Pode vir, fica aqui pertinho de mim. Pode vir. Todos vocês que levantaram a mão, pode vir. Pode vir. Ajuda aí, pastores. Pode vir. Declare isso, igreja. Declare isso, igreja. Enquanto eu adorava aqui, o Senhor falava nitidamente ao meu coração. Existem pessoas que tomaram essa decisão. A atitude foi interna, mas não quis vir aqui à frente. Venha. Pode vir. Pode sair do seu lugar. O Senhor te encontrou. O Senhor te encontrou. Pode sair do seu lugar. O Senhor te achou no meio dessa multidão. Assim como duas pessoas se destacaram naquela multidão. Pode vir. Não deixe que nada prenda você nesse ambiente. Nem a vergonha, nem o medo, nem a exposição, nem nada. Pode vir trêmulo também. Pode vir trêmulo, como aquela mulher veio trêmula diante de Jesus. Pode vir. Não fique no seu lugar. Não fique no seu ambiente. Pode vir, que o que Deus fará hoje é algo que vai marcar a sua história. Não permita que nada prenda você nesse ambiente que você está. Pode vir trêmula mesmo. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Pode vir trêmula mesmo. Não está aqui todo mundo ainda que vai tomar essa decisão. Pode vir. Minha colheita, minha herança. Você receba um abraço.
Pode vir, não fica, por favor. Pode vir. Vem, filha, vem. Vem, filha, vem. Pode vir, meu filho, vem também. Pode vir. Atitude! Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. A atitude de vocês está mudando a história de vocês. Essa atitude que vocês tomaram hoje é a atitude mais nobre que um homem pode tomar. É de entregar a vida para o Senhor Jesus. É de renovar a aliança e reconhecer: Senhor, eu tentei fazer sozinho. Eu gastei dinheiro fazendo sozinho. Eu fui a lugares procurando solução, mas a minha única solução eu encontrei está no Senhor Jesus. Repita comigo uma oração muito simples, onde toda a igreja vai repetir. Eu preciso que você repita com atitude, com voz alta, para que todo mundo possa ouvir. Toda a igreja vai repetir junto. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, virou uma chave dentro de mim. E a partir de hoje eu reconheço que sem o Senhor eu não posso viver. Sem o Senhor eu não posso caminhar. Sem o Senhor nada faz sentido. Por isso hoje, Senhor, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Paizinho, perdoa todos os meus pecados, cometidos por obras, cometidos por palavras, cometidos por pensamentos. E hoje escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor. Amém? Vamos celebrar o nome de Jesus. Presta bastante atenção. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. A sua atitude foi vista por Deus. Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero lhe apresentar uma nova família, pessoas para caminhar com vocês. Então no 3 vocês vão olhar para trás, ok? Não pode olhar antes, tá bom? Tem festa aqui ou não tem festa? Bora, festa. Festa, igreja!
Existe uma primícia aqui hoje de salvação. 3. Sejam bem-vindos ao novo. Estamos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso. Declare isso no ano da aliança. Declare isso para o seu irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é as primícias da adoração, pode ser mais forte. Aleluia! Fala com esse irmão que está do seu lado. Tome atitude. Avance. Vá romper, meu filho. Que você tem um Deus de promessa, tem um Deus de aliança, tem um Deus de poder. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, porque dos 352 domingos que nós temos, o primeiro nós já rompemos com ele, Pai. E hoje, como igreja, Pai, nós assumimos um compromisso com o Senhor, de adorar ao Senhor em todos esses domingos. Que as nossas primícias, Pai, semanais, elas possam começar aqui neste ambiente de adoração, Pai. Que todo domingo, quando começa a semana, Pai, que nós possamos viver essa realidade tão intensa do amor do Senhor, do favor do Senhor, do cuidado do Senhor. Mas que também, Pai, o mesmo compromisso que assumimos no domingo, nós assumimos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, porque nós queremos viver eternamente com o Senhor, dependemos eternamente do Senhor e nós temos uma aliança com o Senhor, Pai. E nós não abrimos mão de fazer a nossa parte, porque a do Senhor, o Senhor já está fazendo. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que possamos, Pai, que ao levantar dessa cadeira, nós possamos, Pai, não só ter a consciência que precisamos mudar, mas termos, Pai, a realidade e a convicção de que vamos mudar em nome do Senhor Jesus. Porque quem escreveu a nossa história é fiel para cumpri-la. Nós oramos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, que alegria, que celebração. Eu vim aqui para lhe dizer: mude a sua história. Como pastor, acordando com sonhos, mas dormindo com sonhos, mas acordando com atitudes. Porque aonde Deus, Ele vê esforço, Ele manda reforço. Portanto, eu declaro reforço sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você não pôde estar conosco às 8h30, às 10 da manhã, às 19 horas, eu estarei aqui ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Existe uma promessa na sua vida. Qual é o tamanho dessa promessa? Como vamos caminhar o ano todo debaixo de uma promessa se não reconhecemos e não conhecemos a promessa? Eu espero por você, pela sua casa, pela sua família, neste primeiro culto de domingo do ano de 2026. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.